Bolsonaro ganhou a eleição, escolheu seus ministros pelo critério técnico, colocou o melhor juiz federal que já teve no Brasil como ministro da Segurança Pública e Justiça, dando a ele um super ministério no qual deu toda a liberdade para ele escolher sua equipe, escolher o chefe da Polícia Federal, sendo que isso é atribuição do presidente da República, mas quem o Sérgio Moro indicou, o Bolsonaro, por confiar no seu bom trabalho na Lava Jato, assim colocou. E se passaram praticamente 2 anos disso, e a pergunta é: quem mandou matar Bolsonaro? O que o Sérgio Moro fez para descobrir quem mandou matar Bolsonaro? Absolutamente nada. Em uma das suas primeiras entrevistas, o chefe da Polícia Federal até então, Valeixo, tinha falado que o Adélio agiu como um lobo solitário. Um lobo solitário que logo após cometer o crime haviam 3 advogados. E um dos 3 advogados veio de avião particular de Minas, da capital de Belo Horizonte, até a cidade onde ele foi preso para fazer a sua defesa. Isso é lobo solitário? Na pensão que o Adélio estava, haviam 4 celulares, 2 notebooks e haviam 2 meses que ele estava lá. Ele se diz, no primeiro momento, pedreiro, mas depois foram descobrir que ele tinha formação em pedagogia pela Universidade Federal e ainda havia sido filiado ao PSOL. Encontraram várias fotos dele em manifestações apoiando Lula, pedindo fora Temer. Agora, o Sérgio Moro foi um juiz brilhante, mas foi um ministro intermediário, no qual ele bateu de frente contra o seu chefe, desrespeitou e foi um insubordinado ao colocar Bolsonaro contra a parede e dizer assim: se mandar o Valeixo embora, eu também saio. O que essa frase quis dizer ao Bolsonaro? O que ele quis demonstrar? Demonstrar o seguinte: olha, Bolsonaro, você já não tem muito apoio popular, o Congresso já está contra você, já há vários pedidos de impeachment contra você no Congresso Nacional, que a qualquer momento o Rodrigo Maia pode pôr em votação, e se pôr em votação haverá uma enorme chance de você ser impeachmentado. Agora você tem eu aqui. Se você tirar o Valeixo, que eu gosto do Valeixo, tenho uma amizade com ele, considero ele, eu saio e te largo na mão. Foi isso que o Sérgio Moro fez. Ele deixou o seu companheiro de batalha, seu companheiro de guerra, no meio da guerra. Primeiro ponto: na política não tem inocente, na política não tem ingênuo. Acreditar que na política tem ingênuo é ser um ingênuo. Bolsonaro não é ingênuo, Sérgio Moro não é ingênuo. Todos sabem muito bem o que fazem. O Bolsonaro fazia 6 meses que queria demitir o Valeixo. Não demitiu a pedido do Sérgio Moro, por considerar ele, por respeito a ele. E o que esse Valeixo fez de tão importante na Polícia Federal? Quem que ele investigou mais a fundo e descobriu algo, sendo que ele, ao menos, descobriu quem mandou matar o Bolsonaro? E essa pergunta nunca mais foi feita por grandes youtubers. Essa pergunta simplesmente morreu. Por quê? Porque o Bolsonaro é de direita. Porque o Bolsonaro não dá dinheiro para partidos políticos, não entrega ministérios. Agora se tem falado nas mídias sociais que o Bolsonaro fez acordo com o Centrão, sendo que domingo o Bolsonaro gritou que não ia ter acordo. É o tempo inteiro tentando jogar o povo contra ele. E o Sérgio Moro foi um aliado desses que estão tentando jogar contra o Bolsonaro. Não estou dizendo que o Sérgio Moro é de esquerda, não estou dizendo, mas estou dizendo que algo de estranho há nisso. Nesse angu tem caroço, como diz o ditado. Agora, quem está apoiando essa atitude do Sérgio Moro? Joyce Hasselman, a esquerda inteira, Ratinho Júnior, João Dória e praticamente todos, sem exceção, todos que querem ver o fim do Brasil, querem instalar aqui um comunismo, um socialismo, querem acabar de vez com a democracia. São essas pessoas que estão aplaudindo de pé as atitudes do Sérgio Moro, no qual eu discordo de qualquer pessoa que ela chega na outra e fala assim: ou faz o que eu quero ou eu te abandono. Às vezes isso acontece com a namorada fala pro namorado: se você sair com seus amigos, eu te largo. A esposa fala pro marido: olha, se você fizer tal coisa, eu te largo. Deixando bem claro o seguinte, que já estão separados, não estão mais unidos e apenas estão formalmente juntos.
Era isso que o Sérgio Moro demonstrou quando ele confrontou o Bolsonaro falando o seguinte: se demitir o Valeixo, eu peço demissão. E parabéns ao Bolsonaro, que foi um homem convicto, foi um homem firme e não voltou atrás e fez o que ele acreditava que teria que fazer. O futuro só Deus sabe se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, mas o fato é que eu e todo o povo brasileiro lutou pelo Bolsonaro, fez campanha pelo Bolsonaro. Quem tomou uma facada, fez 4 cirurgias, foi o Bolsonaro. Quem vive em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica, quem perdeu toda a liberdade de sair, de passear, de se divertir, foi o Bolsonaro. Quem não pode sequer gastar o próprio dinheiro que ganha é o Bolsonaro. Quem está abrindo mão de tudo por um país é o Bolsonaro, no qual o Olavo de Carvalho falou que ele é um mártir, que o problema é que só tem um Bolsonaro e por isso o Olavo não acredita que ele conseguirá mudar o país. Quem convocou o povo brasileiro a fazer um jejum nacional pela primeira vez na história. Nunca um presidente clamou e exaltou a Deus da forma que o Bolsonaro faz, mesmo sendo católico. Foi Jair Messias Bolsonaro. Quem não cedeu à pressão de partidos políticos, da imprensa, do STF, do Ministério Público e de toda gente que quer destruir o Brasil é o Bolsonaro. Quem resistiu e falou que a Amazônia é brasileira, fez um discurso na ONU mostrando que o Brasil é um país que não deve subordinação aos outros países, buscando o respeito à soberania nacional, é o Bolsonaro. Nada disso a gente pode esquecer. Não é ser fanático, não é ser bolsomínio, não é ser gado, mas é enxergar a realidade. E aí as pessoas perguntam, mas e se o Guedes também sair? Você vai falar isso? Vou falar a mesma coisa, porque eu não votei no Guedes, eu não votei em ministro. Quem colocou os ministros lá foram o Bolsonaro. O chefe dos ministros é o presidente da República, o Bolsonaro. Todos os ministros devem subordinação a ele e qualquer ato de insubordinação tem que ser exonerado. É assim que as coisas funcionam. Foi para isso que ele colocou lá. Não lutamos tanto para eleger ele como presidente do Brasil, para agora ele ser um frouxo e ter medo de perder o seu mandato. Como ele dizia quando era deputado federal. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. O Bolsonaro tem agido bravamente, tem resistido às pressões de todos os lados, inclusive de pessoas que se diziam aliados dele, e agora tem o abandonado em meio à guerra, tem deixado ele nas mãos do inimigo, porque o Sérgio Moro, ao lado do Bolsonaro, é um a mais para lutar pelo Brasil. O Sérgio Moro, longe do Bolsonaro, é um a menos, com respeito, com moral, com caráter, que demonstrou ter até aqui para lutar pelo Brasil. Agora, o que falta ao Sérgio Moro? Se candidatar a presidente da República em 2022 e concorrer junto com o Bolsonaro? O que falta ao Sérgio Moro? Agora, se aliar aos que querem o impeachment do Bolsonaro e fazer discursos e críticas contando coisas para prejudicar o presidente da República? A gente tem que lembrar, o Bolsonaro não é perfeito, mas se o Bolsonaro cair, todo o povo brasileiro tá lascado. Não é o Bolsonaro que precisa ser presidente do Brasil. É o Brasil que precisa dele como presidente. E a pergunta que temos que insistir é: por que o Sérgio Moro defendeu tanto um cara que não queria saber quem mandou matar o Bolsonaro? Ou por que isso aconteceu? O que isso tem de tão importante? O que esse Valeixo tem de tão importante que o Sérgio Moro perdeu o seu salário, o seu cargo, ficou desempregado para defender ele? Será que não tem nada por trás disso? Será que está sendo tudo claro, tudo honesto, tudo sincero? Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Será que tudo é como está aparentando? Será que o Sérgio Moro é realmente esse cara que luta pelo Brasil, esse patriota? Ou ele é um cara que está pensando apenas nele, na sua biografia, como ele disse? Ele falou assim, um dos seus motivos que ele saiu foi porque ele falou que não fará nada que manchará a sua biografia. E o Bolsonaro não deu justificativas para ele por que mandou o Valeixo embora. Mas espera um pouquinho.
Quem é subordinado a quem? Sérgio Moro é chefe do Bolsonaro? Para o Bolsonaro dever satisfação a ele, Bolsonaro agiu como um líder, como um chefe tem que agir. E agora, quem não concorda do Bolsonaro? Paciência, mas eu lutei muito para o Bolsonaro chegar lá e lutarei 10 vezes mais para que ele continue. O hino nacional diz o seguinte: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não diz ou ficar a pátria livre ou entregar o Brasil aos bandidos. Então, vamos lutar pelo nosso país.